Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano A e o 7º ano B. Hoje nós vamos estudar sobre a narrativa de aventura. Esse conteúdo ele se encontra na página 29 do manual do aluno, ok? Porém, antes de começar a falar sobre a narrativa de aventura, vamos entender inicialmente qual o significado da palavra aventura. De acordo com o dicionário, aventura é um acontecimento imprevisto, surpreendente, um romance cheio de aventuras, um empreendimento ousado, repleto de riscos, de perigo, gostar de aventuras. Uma sucessão de acontecimentos imprevisíveis que dependem da sorte, do destino, acaso, peripécia, ok? É um ato de bravura dos cavaleiros andantes, os do que pertencem à cavalaria. Temos aqui a abertura do capítulo 2, que tem como temática Desbravando o Mundo. Vamos à leitura, 7º ano. É muito provável que você considere alguém como seu herói ou como sua heroína. Isso tem a ver com a admiração que temos por uma pessoa diante de sua coragem em enfrentar e desbravar o mundo que nos cerca. De alguma forma, a coragem para lidar com circunstâncias difíceis não significa a ausência de medo, mas sim sua superação. As aventuras que vivemos em nosso cotidiano colocam à prova nossa capacidade de superar nossos limites e de ampliarmos nossa compreensão do mundo. Na literatura ou no cinema, por exemplo, há vários exemplos de heróis que passam por situações arriscadas e que são guiados por um espírito aventureiro, servindo de inspiração para também nos guiar pela travessia da vida, ok? Primeira questão fala o seguinte: o que as pessoas aventureiras têm em comum? Geralmente, pessoal, as pessoas aventureiras, elas têm um impulso para enfrentar situações complicadas e têm coragem para superar seus próprios limites, vencer desafios. Ok? Número 2. Após vivenciar uma aventura, o que uma pessoa pode ter como benefício? O acúmulo de histórias para contar. Terá experiências, certo? E número 3. Que atitudes alguém pode ter diante dos desafios da vida? É possível enfrentar os desafios pela perspectiva da coragem, ou seja, respeitando os sentimentos, mas com coragem para superar o que há de difícil pelo caminho, ok? A aventura, em geral, está relacionada ao ato de explorar ou descobrir, e ainda ao ato de guerrear. Nesse contexto está Ulisses, o herói da narrativa de aventura que você conhecerá. Para lutar ao lado dos gregos, deixou sua esposa, Penélope, e seu filho de apenas 1 mês, Telêmaco. Com o fim da guerra de Troia, ele decidiu retornar ao seu reino, localizado na cidade de Ítaca. Ulisses não contava, porém, que demoraria 17 anos para chegar a seu destino. Tamanhos desafios encontrados por ele ao longo do caminho. A seguir, você vai ler um fragmento de um dos episódios mais conhecidos dessa obra, o encontro do nosso grande herói com o Ciclope, a horrível e temida criatura de um olho só. Calma, que daqui a pouco nós vamos ler esse fragmento, ok? Antes disso, vamos entender melhor sobre a narrativa de aventura. Ok, pessoal? Inicialmente, nós temos que entender o que é um texto narrativo, certo? Um texto narrativo é aquele que narra, ok? Narra aventuras, narra um conto de fadas, narra uma fábula, ok? A narrativa de aventura, em sua tese, ela consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista de uma história de aventura. Normalmente, o protagonista de uma narrativa de aventura é um herói, um valente herói, que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro, pessoal, ele não vai se abater
Diante dos sucessivos desafios, ele vai se envolver numa sequência de peripécias para escapar do perigo. A ação na narrativa de aventura, ela é um elemento fundamental, certo? As aventuras, elas não são poucas. Caça a tesouros, visitas noturnas a cemitérios, perseguições a bandidos, uma enrascada em uma caverna e etc. Lembrando que o enredo de uma narrativa de aventura, ele é composto das ações das personagens, organizadas em uma sequência de situações. Entendamos agora que ela precisa de algumas partes, sendo distribuídas da seguinte forma: personagens, foco narrativo, ok? A apresentação da situação, a complicação, as ações dos personagens, o desfecho, ok? Então vamos analisar de um por um. Os personagens, ok? Personagens são elementos fundamentais para uma narrativa, é um elemento fundamental do texto narrativo. Algumas marcas podem ser estabelecidas aos personagens como a astúcia e a esperteza, empregadas para se livrar das situações perigosas em que se envolve. Ok? O foco narrativo pode ser de primeira pessoa e pode ser de terceira pessoa. Lembrando que o foco narrativo é a posição tomada pelo narrador ao contar uma história. O narrador personagem é o narrador de primeira pessoa, na qual ele participa também como personagem. Ele participa da narrativa como um personagem. E o narrador observador tem o foco narrativo em terceira pessoa, ou seja, sem participar das ações, ok? Ainda falando sobre essas narrativas, as narrativas de aventura, elas vão apresentar a seguinte estrutura: apresentação ou situação inicial. Nesta etapa, o narrador ele explica algumas circunstâncias da história. Ele vai apresentar a época, o local e os personagens que participam da narrativa. Os espaços e as personagens, eles são apresentados em uma situação que pode ser de desequilíbrio ou de tensão, ok? A complicação, ela pode acontecer no início das adversidades ou dos conflitos em que as personagens principais, elas são envolvidas, ok? Ações das personagens, elas são motivadas pela complicação e pelos objetos das personagens. Passando agora para o desfecho ou resolução, vai ocorrer quando a complicação ela é solucionada, ok? Focando na situação final. Uma nova situação é estabelecida, certo, meus amores? A caracterização do espaço compõe a ambientação do enredo da narrativa de aventura. Nas narrativas de aventura, o suspense prende o leitor ao texto. E a caracterização do espaço, ele pode contribuir para isso, ok? A descrição de cores, a descrição de sons e de objetos na caracterização do espaço colabora bastante para a criação do suspense, ok? A atividade do dia se encontra nas páginas 30 a 36. Não esqueçam de ler o texto que serve de base para as questões que serão respondidas hoje e corrigidas no próximo vídeo, ok? O texto para leitura é esse daqui, Odisseia, ok? Façam a leitura com bastante atenção. Meus amores, até a próxima aula. Eu espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido. O código de presença da aula de hoje é aventura. Ok, pessoal? Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.